Abra comigo sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Não o pastor Lucas, mas o evangelista Lucas, médico amado. Lucas capítulo 16, nós vamos fazer a leitura do versículo 39, ou melhor, 19 ao versículo de número 31. Lucas 16, do versículo 19 ao versículo de número 31. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo de número 31. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os bens em tua vida, os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da tua maravilhosa palavra. Fala conosco, que não seja a voz de um homem, que não sejam as ideias de um homem, mas que sejam as escrituras inspiradas diretamente pelo Senhor, que falem ao nosso coração e nos consolem, nos confrontem e nos ajudem a nos aproximar mais do Senhor. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você se considera uma pessoa rica? Se sim, se você pode responder afirmativamente a essa pergunta, por quais motivos você pode afirmar que é uma pessoa verdadeiramente rica? Pense consigo mesmo. O conceito de riqueza geralmente varia de pessoa para pessoa. Alguns entendem que a riqueza é ter prosperidade nas finanças e nos bens materiais, onde um indivíduo pode desfrutar de uma boa estabilidade na sua vida, onde ele pode até mesmo viver em algum grau de luxo, desfrutar aquilo que é luxuoso aos seus olhos. Outros dizem que ser rico é ter boa saúde, onde se pode desfrutar da vida com todo o vigor físico, sem, por exemplo, estar deitado em um leito de hospital ou na sua própria cama dentro de casa, dependendo de tratamentos, dependendo de medicações, de acompanhamento médico. Há quem diga ainda que ser rico é ter uma família bem estruturada, um lar que vive em perfeita paz e harmonia, ou então ter bons amigos com quem se possa contar e compartilhar a vida com boas gargalhadas, digamos assim. O fato, meus irmãos, é que em nossos dias as pessoas estão cada vez mais desesperadas, digamos assim, para alcançar o status da riqueza, principalmente da riqueza material. Eu diria que a maior preocupação de muitos não é nem ter uma boa família, uma boa saúde, mas a maior preocupação de talvez a maioria das pessoas do nosso Brasil, desse mundo, é ter boa estabilidade financeira. Não é à toa que o discurso que se encontra nas escolas, nas faculdades hoje para os jovens é o seguinte: se forme, trabalhe e ganhe muito dinheiro, para você poder viver bem e realizar os seus sonhos. A prosperidade financeira, ela tem sido alvo de
talvez a maior parte das pessoas que habitam esse mundo. Mas então, o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito disso? A história do rico e Lázaro se encontra no meio de uma fala sequenciada de Jesus, que começa no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que começa no capítulo anterior. O discurso de Cristo até aquele momento estava voltado para os fariseus de maneira bem específica, que estavam criticando Jesus por ele se sentar com pecadores para comer e conversar com eles. Lembre-se que Jesus era acusado de ser comilão e beberrão, porque ele andava com publicanos e pecadores e comia com eles. Então Jesus conta, a partir desse questionamento, a partir dessa crítica dos fariseus, ele conta 3 parábolas. E Jesus mostra que Deus é aquele que vai justamente ao encontro dos pecadores perdidos, daqueles que necessitam de salvação. Essa é a resposta de Jesus. Quando chegamos então no capítulo de número 16, o ambiente do discurso de Cristo ainda é o mesmo, mas o público-alvo da mensagem muda um pouco, ele tem um pouco de diferença. O que fica claro no versículo 1 do capítulo 16, se você perceber, quando o texto afirma: disse Jesus também aos seus discípulos. Ou seja, o ensinamento de Cristo não é mais somente para os fariseus. Claro que a palavra de Jesus nesse momento está sendo direcionada para eles também, porque tem a ver com um pecado que eles cometiam, mas Jesus se direciona agora também de maneira especial aos seus discípulos. Então ele conta uma parábola na sequência do capítulo 16 sobre um administrador infiel, e logo em seguida ele fala enfaticamente que não há como servir a Deus e ao mesmo tempo servir às riquezas. Jesus vai falar isso, não há como servir a Deus e às riquezas. A fala de Jesus então, pensando nessa temática, ela culmina nessa história que se encontra a partir do versículo 19, onde nós fizemos a nossa leitura, e que serve como continuação do que Cristo estava dizendo sobre o amor às riquezas. Então o tema ainda é o mesmo. Ele está falando sobre riquezas e ele vai culminar nessa história. Muitos vão afirmar, inclusive, que essa história que Jesus conta não se trata somente de uma parábola, uma história fictícia, né, como era comum dele contar, mas se trata de uma situação que verdadeiramente aconteceu. Por quê? Tudo pelo fato de Jesus dar nome a um dos personagens. Perceba que um ele vai chamar de homem rico, mas o outro ele chama especialmente de Lázaro. E Jesus dá nome aos personagens das suas parábolas não era algo comum. Quando você vê Jesus contando as histórias, você não vê ele dando nome a ninguém, ele só conta. Era um personagem tal, um publicano, um fariseu, ele não dá nome a ninguém. Então é muito provável, e eu particularmente creio nesse pensamento, de que isso aqui não é uma parábola, mas que foi uma história verídica. E como é que Jesus sabe disso? Se ela fala de céu e inferno, ora, Jesus é o Deus homem, é o Deus encarnado, ele é onisciente, logo ele sabe exatamente o que se passa tanto no céu quanto no inferno. E é com essa história, irmãos, do rico e Lázaro, que Jesus vai desconstruir a concepção mundana de riqueza, mostrando onde ela verdadeiramente se encontra. É por isso que nesse momento nós iremos meditar sobre esse tema de maneira especial: a verdadeira riqueza de um pecador. A verdadeira riqueza de um pecador. E em primeiro lugar, irmãos, essa verdadeira riqueza, de manhã o sermão só teve 2 pontos, mas agora à noite ele tem 3, então está mais presbiteriano. A verdadeira riqueza, em primeiro lugar, ela independe dos bens materiais, ou não depende dos bens materiais, algo que se encontra do versículo 19 ao versículo de número 23. Jesus nos apresenta 2 personagens, e é ao redor desses 2 personagens que toda a história vai se desenvolver. O primeiro personagem, perceba que ele é um homem rico, mas ele não era somente rico. Ele não somente tinha boa estabilidade financeira, ele era aquilo que nós podemos chamar de podre de rico. Alguém extremamente abastado em seus bens materiais. E isso se evidencia pelo fato de que esse homem, como diz o versículo 19, se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Essas informações, elas são muito importantes para nós entendermos quem era esse homem e como ele vivia a sua vida no dia a dia, todo dia, semanalmente. Nesse tempo, as tintas usadas nas roupas para dar cores a elas eram extraídas principalmente de plantas e animais. Alguns corantes daquela época, por serem tão raros para se encontrar, para se conseguir, eles eram tão caros que apenas pessoas muito ricas tinham condições de usar roupas coloridas com eles.
Esse é o caso, por exemplo, da cor púrpura, que é citada no texto. Uma cor cara, que somente uma pessoa da alta sociedade poderia usar. Então você não ia ver qualquer pessoa no meio de Israel usando uma roupa com a cor púrpura. Era somente aquele que tinha um alto escalão naquela sociedade. Já o linho fino, que é citado também, provavelmente usado aqui nas roupas de baixo de uma pessoa, ele era um tecido também muito valorizado, ao qual nem todos tinham acesso também, justamente porque ele era muito elegante. Era um tecido de um alto valor comercial. Então pense, por exemplo, numa loja cara aí que você encontra aqui no shopping de Caruaru. Uma loja cara, que você olha e chega a dar uma dor no coração. Uma vez eu passei lá no shopping Rio Mar, fui olhar o preço de terno para nunca mais eu vou olhar o preço daquele externo, porque me deu uma dor. Mas era mais ou menos isso. Uma roupa cara que nem todo mundo, poucas pessoas podiam comprar. E perceba que o texto ainda diz que esse homem se regalava esplendidamente. Ou seja, ele não somente tinha dinheiro, mas ele era alguém que esbanjava esse dinheiro. Era alguém que ostentava as suas riquezas materiais. Era alguém que poderia desfrutar diariamente de toda a riqueza que possuía. E a ideia aqui é que ele tinha tudo do bom e do melhor. Quando? Na hora que quisesse, a qualquer momento que ele desejasse. Todo dia, toda hora. O dinheiro dele era tão grande que ele podia desfrutar de todo o luxo que estava à sua disposição. O segundo personagem, coitado, é um homem chamado Lázaro. E diferentemente do primeiro homem, Lázaro era um homem pobre. Mas não somente pobre. O texto faz questão de dizer que ele era um mendigo. Lázaro estava cheio de feridas. Ele carregava uma doença em seu corpo. E por não ter uma casa para morar, muito provavelmente, ele ficava sentado na porta do homem rico. Talvez porque ele nem sequer conseguisse andar por causa das suas enfermidades. Esse mendigo ficava sentado naquela porta, desejando ao menos, o texto nos diz, ao menos desfrutar, comer das migalhas. Ou seja, daquilo que sobrava da mesa do homem rico. Em tudo isso, aquele homem rico, o texto faz questão de dizer que ele não dava a mínima. Não faz questão aqui de Lázaro, aquele mendigo que estava na sua porta. O que restava para Lázaro, diz o texto, era ter as suas feridas lambidas pelos cães. Uma situação completamente tenebrosa. Imagine isso. Um homem está lá na porta de outro homem, dia e noite, passando fome, frio, doente, e os cães ainda estavam indo lamber as suas feridas. Enquanto um tinha tudo do bom e do melhor, o outro não tinha, aos olhos da sociedade, absolutamente nada. Então Jesus conta uma história onde se encontram dois personagens que formam um contraste muito grande, que começa justamente na parte financeira. Um tinha tudo, o outro não tinha nada. Esses homens viviam em condições diferentes, mas perceba que algo aconteceu com eles de forma igual, e que é igual para todo ser humano. Eles morreram. O que tinha muito dinheiro, morreu. O que não tinha nada, morreu também. O rico provavelmente foi sepultado com todas as regalias. Já Lázaro provavelmente morreu pelas ruas sozinho e abandonado. Talvez nem sequer tenha tido um funeral. Ficou ali jogado mesmo pelas ruas. A morte veio para eles de forma igual, mas o que veio depois foi completamente diferente. O texto diz que Lázaro foi recolhido para o seio de Abraão. Em outras palavras, ele foi para o céu. Ele foi para a eternidade ao lado do Senhor. E o texto diz que ele foi levado pelos próprios anjos. Veja que situação extraordinária. Aquele que não tinha nada, aquele que vivia doente, abandonado, sozinho, com frio, com fome, foi levado pelo próprio exército celestial para os braços do Senhor. Isso indica, obviamente, que Lázaro havia vivido com a mesma fé que Abraão teve. A fé que Abraão teve em seu coração quando recebeu a promessa do Senhor foi a mesma fé que existiu no coração de Lázaro. E por isso ele foi aprovado. E por isso ele foi justificado por Deus por causa dessa fé. Já o rico, quando abriu os olhos, percebeu que estava no inferno. E perceba que isso nos deixa claro que não tem meio termo quando a gente morre. Não tem meio termo, não tem purgatório. Fechou os olhos, meu amigo, abriu, ou você vai estar num canto ou você vai estar no outro. E o que indica aqui que, pelo fato desse homem acordar no inferno, indica que ele rejeitou a fé de Abraão. A fé que Abraão teve, ele não teve.
E ele não somente rejeita a fé de Abraão, mas ele rejeita o próprio Deus de Abraão. E por isso ele é reprovado. E por isso ele é condenado por esse Deus a passar a eternidade no tormento do inferno. Meus irmãos, aqui fica claro para nós, já nesse primeiro momento, que a verdadeira riqueza não se encontra nos bens materiais. Existem pessoas hoje com muitas posses, muito dinheiro, mas que vivem uma vida sem esperança verdadeira. Pessoas que têm todo o luxo à sua disposição, mas que vivem sem uma alegria plena. A esperança dessas pessoas é ilusória. A esperança delas é mentirosa, é passageira, porque está pautada em coisas terrenas e passageiras. Existem pessoas que amam em primeiro lugar as suas riquezas, pessoas que ostentam tudo que têm, mas isso não as levará para a felicidade, isso as levará, como aconteceu com esse homem, ao lugar de tormento eterno, que é o inferno. Existem pessoas que podem sim desfrutar do dinheiro, do luxo, do glamour, mas elas não são pessoas ricas. Elas têm dinheiro, mas elas são pobres, porque os seus corações estão completamente distantes de Deus. Por outro lado, existem pessoas que têm pouco dinheiro, pessoas com poucos bens materiais, pessoas que quase não têm saúde talvez, mas que carregam consigo uma esperança verdadeira, porque tiveram as suas vidas salvas por Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, se nós temos a mesma fé que Abraão teve, então conosco existe a verdadeira riqueza, conosco existe a alegria verdadeira. A verdadeira riqueza não depende do dinheiro que eu tenho, a verdadeira riqueza não depende da quantidade de bens materiais que eu posso acumular dentro da minha casa. A verdadeira riqueza, meus irmãos, depende exclusivamente da minha comunhão com Deus. Quando eu tenho acesso à presença de Deus, livre acesso em Cristo Jesus, nós não podemos até ter nada aos olhos humanos. Diante da sociedade nós podemos ser considerados pobres, desvalidos, mas nós somos extremamente ricos, porque a nossa alma está bem guardada nas mãos do Senhor, o Deus da nossa salvação. Nós estamos refletindo sobre a verdadeira riqueza de um pecador e nós acabamos de ver que ela independe dos bens materiais. E em segundo lugar, essa verdadeira riqueza nos proporciona um consolo eterno, algo que se encontra do versículo 24 ao 26. Quando vai se referir ao lugar onde o rico estava, o versículo 23 nos diz que ele estava no inferno, que é, como nós já vimos, um lugar de tormento e ruína completa. E estando nesse lugar, o homem rico passa a ser totalmente atormentado, sofrendo dores e chagas que vão além do que nós conhecemos desse mundo. Então não dá nem para pensar o sofrimento que ele estava passando. Para esse homem, não há mais nenhum tipo de alívio. O que existe agora para ele, por toda uma eternidade, é somente dor extrema e profundo sofrimento. O homem rico está atormentado em uma chama, um fogo que nunca se apaga. Tamanha é essa chama que ele pede, veja que interessante, ele pede que Lázaro traga a ponta do dedo molhada para refrescar a sua língua. Ele não queria nem um copo d'água. Ele queria apenas a ponta do dedo. Tamanha era o seu sofrimento, o seu desespero naquela chama. Não havia mais possibilidade de consolo para esse homem, porque ele estava colhendo os frutos do que plantou durante uma vida inteira de avareza e de soberba. Uma vida que foi pautada na autossatisfação, na busca desenfreada por aquilo que esse mundo pode proporcionar. O que resta para esse homem agora é clamar. A única coisa que lhe resta é clamar para que Abraão mande Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a sua língua. Mas Abraão então responde àquele homem dizendo basicamente o seguinte, em outras palavras: meu querido, você passou a vida inteira desfrutando do dinheiro. Você passou a vida inteira desfrutando dos bens materiais, do luxo que o cercava. Sua vida se baseou nisso, e somente nisso. Por isso você está sofrendo eternamente as dores do inferno. Lázaro, porém, não tinha nada de bom em sua vida aos olhos desse mundo. Lázaro não teve dinheiro, Lázaro não teve luxo, Lázaro não teve nem sequer saúde. Mas uma coisa que Lázaro teve foi a fé de Abraão.
Lázaro não rejeitou a Deus. Por isso ele está agora desfrutando de um eterno consolo. Meus irmãos, perceba que Lázaro passou a vida sofrendo as mais terríveis dores físicas e emocionais. Nós não sabemos quantos anos ele viveu. Eu não sei se ele morreu muito velho, muito novo, eu não sei. Mas nós sabemos que foram longos anos de grandes batalhas. Longos anos de terríveis sofrimentos. Sem ter dinheiro para se alimentar, sem ter uma casa para morar, sem ter uma roupa quente para protegê-lo do frio. Uma vida difícil onde esse homem nem sequer pôde tratar das suas enfermidades físicas, nem direito a um tratamento médico ele teve. Mas Lázaro tinha algo precioso que estava além de qualquer riqueza terrena. Lázaro tinha a fé que proporcionou salvação para a sua alma. Lázaro carregava consigo a verdadeira riqueza, que não estava baseada nos bens que ele poderia acumular, como nós vimos, mas estava baseada no Deus Todo-Poderoso, que trouxe salvação para a sua alma perdida. Lázaro creu em Deus. E por isso, meus irmãos, ele passaria a eternidade não sofrendo, não angustiado, mas sendo consolado, desfrutando da presença do Deus que o salvou. Não haveria mais dor para esse homem, não haveria mais choro para ele, não haveria mais sofrimento, não haveria mais batalha, tribulação, sofrimento e angústia. Lázaro não derramaria mais nenhuma lágrima, porque ele estava nos braços do seu Pai Celestial, que é aquele que enxuga todas as lágrimas dos olhos dos seus filhos. No versículo 26, Abraão então deixa claro que o destino eterno de um homem não pode ser mudado de forma alguma. O pecador que passou a vida rejeitando a Cristo, se apegando às riquezas desse mundo, ao invés de se apegar ao evangelho do reino de Deus, esse pecador passará a eternidade sofrendo nos tormentos do inferno. Quando a morte chega, não existe uma segunda chance. Quando a morte chega, não existe mais a maneira de se consertar o que havia acontecido, o que acabou de acontecer, o que passou. Não existe uma segunda chance. Só existem dois destinos possíveis, como nós estamos vendo. Ou é o céu, ou é o inferno. A Bíblia fala claramente disso. E uma vez que um homem, na verdade, entra em um desses dois lugares, ele jamais passará para o outro lado. É por isso que eu disse, não tem esse negócio de purgatório para receber uma segunda chance. Uma vez que ele entra em um desses dois, ele não sai mais dali, como Abraão está dizendo para esse homem rico. Por isso, irmãos, nós entendemos que o tempo de se arrepender é agora. O tempo de crer em Jesus é agora. O tempo de mudar de vida é agora, porque quando esse tempo acabar, não haverá uma segunda chance. Nós não sabemos nem sequer se estaremos vivos amanhã. Nós não sabemos nem sequer se daqui a meia hora Jesus não vai voltar para buscar a sua igreja. Então, como é que está o meu coração hoje diante do Senhor? Porque o tempo é agora de permanecer em comunhão com Deus. Uma hora esse tempo vai acabar e muitas pessoas estão na mesma estrada que esse homem está seguindo. Nas palavras do próprio Cristo, lá de Mateus 16, versículo 26, Cristo disse: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma, ainda que ele tenha todo o dinheiro do mundo? Será que ele pode comprar a redenção da sua alma? Não, mas para os que estão em Cristo, existe sim uma riqueza verdadeira. O homem que foi encontrado por Cristo durante a sua vida e viveu para a glória de Deus, esse homem passará a eternidade sendo consolado por seu Salvador. Da mesma forma que os condenados ao inferno não têm uma segunda chance, aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus também jamais perderão a sua salvação. Também jamais perderão o acesso à sua herança eterna. Nada pode arrancar de nós a herança eterna que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Louvado seja o nosso Deus. O crente em Cristo Jesus, ele é rico, ele é bem-aventurado, porque ele será eternamente consolado quando o seu Salvador vier para lhe buscar. Quando Jesus chegar, ele receberá a coroa da justiça que vem das mãos do próprio Cristo. Não a justiça que vem de nós, mas a justiça que vem de Jesus. Não importa se esse crente passou a vida sofrendo, não importa se ele passou a vida enfrentando tribulações, enfrentando enfermidades, enfrentando perseguição. Sabe por quê? Porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Na eternidade, meus irmãos, nós seremos consolados. Na eternidade, nós descansaremos. Na eternidade, nós desfrutaremos da herança que nos foi prometida pelo autor e consumador da nossa fé. Nós estamos refletindo sobre a verdadeira riqueza de um pecador e nós acabamos de ver que essa riqueza independe dos bens materiais, ela nos proporciona um consolo eterno e, em último lugar, essa riqueza verdadeira está pautada na palavra de Deus, que se encontra do versículo 27 ao versículo de número 31. Pela primeira vez nessa história, o homem rico parece demonstrar algum tipo de compaixão pelos outros. Uma compaixão meio falsa, mas ainda assim é algum tipo. Lembre-se que ele passou a vida inteira desprezando Lázaro, o pobre mendigo que estava sentado na sua porta. Agora, esse homem rico parece que está demonstrando algum tipo de preocupação com o próximo. A aparente preocupação dele é com os seus 5 irmãos, os seus familiares. Ele pede a Abraão para que Lázaro seja enviado. Veja que ele ainda tem a ousadia de que Lázaro seja enviado. Lázaro está no céu, coitado, descansando, e ele ainda quer dar trabalho para Lázaro. Mas ele quer que Lázaro seja enviado a fim de alertar esses 5 irmãos, para que eles não acabem também no inferno, para que eles não acabem também tendo o mesmo sofrimento, o mesmo destino terrível que ele teve. Enquanto estava vivo, esse homem nunca fez um favor ao pobre Lázaro, mas agora, na eternidade, ele quer que Lázaro ainda faça um favor para ele. E ele quer que esse recado seja dado aos seus familiares, porque ele está sentindo agora, na sua própria pele, o terrível sofrimento que está reservado para aqueles que não se arrependem dos seus pecados e não colocam a sua fé no nome de Cristo. Ele está vendo, tarde demais, claro, mas ele está vendo agora que é loucura passar a vida sem Deus. Ele está vendo agora que é uma abominação mental passar a vida correndo atrás do dinheiro, daquilo que esse mundo pode nos proporcionar, enquanto nós rejeitamos aquele que é o único que pode trazer consolo para a nossa alma, a chama do inferno. Imagina, é difícil, não tem como a gente imaginar perfeitamente, mas imagine, a chama do inferno está queimando e destruindo esse homem. E vai fazer isso por toda a eternidade, não há como medir o tamanho do seu sofrimento. Ele está vendo aqui o quão terrível e horroroso é acabar no inferno. Pena que é tarde demais, não tem mais jeito. Por isso, o desejo dele é que Lázaro retorne ao mundo dos vivos para alertar os irmãos desse homem e assim evitar a sua condenação. Mas perceba que que Abraão deixa claro uma coisa muito interessante. Ele deixa claro que a lei de Moisés e os escritos dos profetas já eram suficientes para que esses pecadores fossem alertados. Por quê que era suficiente? Porque todos esses escritos, a lei de Moisés, os profetas, os salmos, todos esses escritos condenam o padrão de vida que aquele homem rico teve. Todos esses escritos condenam a sua falta de amor, a sua avareza, a sua idolatria pelo dinheiro. Nesses escritos se encontra o caminho que deve ser verdadeiramente seguido. Em outras palavras, o que Abraão diz é que a Bíblia, que era a Bíblia daquela época, os profetas, os salmos e a lei de Moisés, a Bíblia, Abraão diz, a Bíblia é suficiente para alertar os pecadores da ira de Deus que há de ser revelada no último dia. A Bíblia é suficiente para alertar os pecadores da condenação eterna que virá para aqueles que estão longe de Deus. Na Bíblia se encontra o chamado ao arrependimento. Na Bíblia se encontra a maneira correta de se viver diante de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E embora esse homem queira insistir na ideia de que um morto falando com os vivos é a melhor maneira de se gerar arrependimento no coração dos pecadores, Abraão enfatiza novamente que o meio pelo qual os pecadores podem se arrepender não é o alerta dos mortos, não é a ressurreição de um ser humano, mas sim a fé e a prática dos princípios que se encontram na palavra de Deus. Abraão deixa claro que os vivos não podem falar com os mortos. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, mesmo que pudessem, eles não podem. É por isso que a gente não crê em espírito, em assombração, certo? Mesmo que pudessem, isso não geraria arrependimento na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque a única forma disso acontecer é quando um pecador se dobra perante as Escrituras. Se um pecador não fizer isso, ele jamais vai se arrepender. Ele precisa voltar o seu coração, a sua mente, os seus olhos para a palavra de Deus, porque é por intermédio dessa palavra que Deus salva pecadores. Aqui fica claro, meus irmãos, que a verdadeira riqueza
de um pecador, ela está pautada exclusivamente naquilo que é ensinado nessas Escrituras. É a palavra que livra o homem do inferno. É a palavra que leva o homem ao arrependimento. É através da palavra que alguém pode viver uma vida verdadeiramente agradável a Deus. Eu não consigo agradar a Deus longe dos seus princípios. Eu não consigo agradar a Deus longe do Evangelho. Eu tenho que ter a minha mente, o meu coração cativos àquilo que Ele revela na sua palavra. É através, meus irmãos, da palavra que nós podemos ser transformados. É essa palavra que opera uma verdadeira transformação na vida de um pecador, fazendo com que ele se renda aos pés de Jesus. O Espírito Santo age em nós através da palavra de Deus. Cristo restaura o pecador por intermédio da sua obra perfeita, e nós somos salvos e o Espírito Santo habita em nós, mas agora que nós somos salvos, nós precisamos ser tratados. Agora que nós somos salvos, nós precisamos ser santificados, fortificados, e Deus vai fazer isso conosco, se utilizando não dos mortos, não do mundo espiritual, mas da sua maravilhosa palavra. E é quando nós vivemos, meus irmãos, por essa palavra, que nós podemos nos preencher da certeza de que um dia, um glorioso dia, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Através dessa palavra nós podemos viver uma nova vida em Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor, o nosso bom pastor, o nosso guia eterno. A verdadeira riqueza de um pecador é a salvação que ele recebe no Evangelho, salvação essa que o levará para uma eternidade ao lado do seu Redentor. Mas essa salvação, meus irmãos, e essa promessa de eternidade não estão pautadas no aviso que os mortos podem trazer. Não são os mortos que nos trazem essa promessa, não são os mortos que nos trazem essa verdade. O que nos traz essa verdade é a mensagem transmitida exclusivamente nas Escrituras. E pense comigo, essa mensagem não vem dos mortos. Sabe por quê? Porque o dono dessa mensagem está vivo. Jesus Cristo está vivo e Ele reina pelos séculos dos séculos. E é esse Cristo Rei, esse Cristo soberano que salva os pecadores. É esse Cristo Rei que nos proporciona a vida eterna. E Ele faz isso utilizando-se ordinariamente da sua santa palavra. Meus irmãos, a esperança dos crentes está bem firmada, não nas promessas dos homens, não na mensagem dos mortos, mas naquilo que o nosso Senhor nos prometeu nas Santas Escrituras. É isso que nos guia, é isso que nos traz consolo, é isso que nos fortalece. Até quando? Até que Ele venha para nos buscar. Mas então, o que é que esse texto nos ensina? Eu estava pensando em pregar 4 horas, mas não vou não. O que nós podemos aprender, meus irmãos, diante dessa parábola tão intrigante? Uma parábola, e creio eu que é muito verdadeira. Eu queria destacar 3 coisas de maneira especial. Veja, é bom ter dinheiro. O crente não é um biruta que sai no meio da rua rasgando dinheiro, certo? Você quer testar se uma pessoa é doida? Dê 100 reais na mão dela, para ver se ela rasga. Então, o crente não rejeita dinheiro, certo? Em nenhum lugar da Escritura você encontra uma exortação, uma ordem, um mandamento dizendo que ter dinheiro é pecado. Você não encontra isso. Pelo contrário, você encontra homens da palavra que foram muito prósperos, como por exemplo o rei Salomão, que foi um dos homens mais ricos que habitou nessa terra. Então é bom ter dinheiro, é bom possuir e conquistar as coisas, trabalhar, se esforçar, receber o seu salário. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário, então não há nenhum problema nisso. Se Deus está abençoando você, se Deus está te dando boas condições, amém. Louve a Ele, agradeça a Ele por aquilo que você tem recebido. Então é bom ter dinheiro. Sabe por quê? Porque todas essas bênçãos vêm da mão de Deus. O que nós temos em nosso bolso, em nossa conta bancária, não vem de nós, não vem do nosso patrão, não vem dos nossos colegas, não vem, mas vem das mãos de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Quando nós estamos ofertando, dizimando, nós estamos devolvendo uma parte do que já é de Deus. Nada é nosso, meus irmãos, tudo é de Deus. Tudo que nós temos vem das suas mãos. Então não há problema nós desfrutarmos disso. E se Deus tem nos abençoado, amém. Mas nós não podemos fazer das riquezas materiais a nossa prioridade. O grande problema é que o dinheiro tem sido o dono de muita gente. E não as pessoas têm sido dono do dinheiro. Existe uma canção, eu não lembro, toda vez que eu cito essa canção, eu não lembro o nome dela. Mas o cantor, ele diz assim, olha, eu desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também. Mas eu desejo que pelo menos uma vez você lembre a Ele quem é mesmo o dono de quem.
Existe muita gente que é dominada pelo dinheiro, por amor aos bens materiais. Então nós não podemos, meus irmãos, olhar para as riquezas materiais como aquilo que nós temos de mais importante, que é o que tem sido pregado por aí afora. Trabalhe, se especialize, ganhe mais e mais e mais, encha o seu bolso de dinheiro. Nós não podemos passar a vida correndo atrás das riquezas que podem ser construídas nessa terra, sempre querendo mais. Sabe aquela pessoa que nunca está satisfeita? Deus muitas vezes está abençoando ela, está dando coisas para ela segundo a sua vontade, e ela não se encontra satisfeita, ela quer mais. Ela acha que é pouco. Eu quero um emprego melhor, eu quero um carro melhor, quero uma casa mais bonita. Em vez de ser grata pelo que Deus já deu a ela apenas foca no que ela quer e não no que ela recebeu. Sendo assim, meus irmãos, veja, ganhe dinheiro, trabalhe, faça isso honestamente, administre o seu dinheiro sabiamente, porque você deve fazer isso para a glória de Deus. Uma pessoa que tem uma boa estabilidade financeira, que administra bem as suas finanças, ela deve fazer isso para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, o meu bolso também é para a glória de Deus. Lembre-se de Zaqueu. Quando Zaqueu se converteu, qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi dar uma grande parte, devolvendo 4 vezes mais do que ele tinha para aqueles que a ele havia roubado e aos pobres que estavam precisando. Então, uma das maiores evidências de que nós somos crentes é quando o nosso bolso é convertido. Sabia? Quando eu coloco a mão no bolso e não estou preocupado com isso, porque eu sei que Deus provê tudo que eu preciso. Meus irmãos, Deus sabe exatamente do que nós precisamos. E Ele prometeu que iria prover. E se Ele quiser nos dar muito, amém. E se Ele quiser nos dar pouco? Amém também. Amém também. Porque veja, quem diz que Deus é obrigado a nos dar muito? Quem diz que Deus vai nos dar muito se eu for um dizimista fiel? Quem diz que Deus vai me dar muito se eu for crente, certinho ali na igreja, trabalhando, me envolvendo? Quem foi que prometeu isso? Teve alguém que prometeu? Satanás. O que foi que Satanás disse para Jesus? Todos esses reinos serão teus se prostrado me adorares. Ele prometeu, mas Deus nunca prometeu isso. Nem tampouco Satanás pode dar nada a ninguém, porque nada pertence a ele. As coisas pertencem a Deus. Então não faça do dinheiro o seu Deus. Não faça do dinheiro a sua prioridade. Não permita que o desejo pelas riquezas desse mundo domine você, porque ele vai fazer isso com muita facilidade. Não é à toa que Jesus diz, é impossível servir a Deus e às riquezas. E a palavra riqueza ali é mamon, que era o Deus do dinheiro. É impossível servir aos dois, porque se você servir a um, o outro vai ser rejeitado. Se eu decido tornar o dinheiro a minha prioridade, Deus será rejeitado. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não podemos servir às riquezas, porque a nossa verdadeira riqueza não se encontra nesse mundo. A nossa verdadeira riqueza se encontra na eternidade. Ali sim, irmãos, existe um verdadeiro tesouro para nós. Rico e bem-aventurado é o homem que foi resgatado pela graça de Deus. Rico e bem-aventurado é o homem que teve os seus pecados remidos no sangue precioso de Cristo Jesus. Rico e bem-aventurado é o homem que tem o seu nome escrito no livro da vida. Você deve estar apegado a essa riqueza, porque não há nada mais valioso, meus irmãos, do que receber uma nova vida em Cristo Jesus. Não há nada mais valioso do que você olhar para essa terra e dizer: as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a pergunta que nós temos que fazer é: para onde iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Meus irmãos, é por isso que eu e você devemos passar tempo, inclusive, com essa palavra. Porque onde é que se encontram as palavras de vida eterna se não for nesse livro? Os apóstolos tiveram o privilégio de ouvir Jesus pessoalmente, diretamente, vê-lo fisicamente. Nós não temos esse privilégio hoje, mas ele deixou para nós o seu evangelho. As palavras de vida eterna ainda existem e elas estão registradas nesse livro. E nós temos que nos alimentar constantemente desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que você precisa se encher dessa riqueza. A pergunta é: você quer se encher dessa riqueza? Amém? Misericórdia. Você quer se encher dessa riqueza? Amém? Amém. Então corra diariamente para os ensinos da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Medite diariamente na Bíblia.
Se alimente constantemente dela, porque a fonte nunca vai parar de jorrar. Quanto mais você buscar, mais você terá para receber. Passe tempo com as Escrituras, porque somente assim você vai se preencher das palavras de vida eterna que vem do Senhor. O nosso bem mais precioso é a palavra que Deus nos revelou em Cristo Jesus. Por fim, é importante nós lembrarmos de uma coisa. Talvez, eu não sei, mas talvez você sofra durante toda a sua vida, assim como Lázaro. Talvez você sofra até que você vá para os braços de Deus ou até que Jesus venha. Talvez você sofra com problemas financeiros. Talvez você sofra com a organização da sua conta bancária. Talvez você sofra com problemas familiares. Talvez você esteja sofrendo com problemas de saúde. Talvez você tenha que lidar, meu irmão, com uma vida difícil. Nós não sabemos quais são os propósitos de Deus. Talvez Ele tenha planejado uma vida difícil para nós, só Ele sabe o porquê. Uma vida de inúmeras tribulações, dores, angústias, lágrimas derramadas pelo caminho, assim como foi a caminhada de Lázaro. Mas se você está em Cristo Jesus, Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Um dia nós estaremos nos braços do nosso Redentor. Um dia nós descansaremos eternamente ao lado daquele que salvou a nossa alma. A nossa verdadeira riqueza se baseia na certeza, meus irmãos, de que um dia nós não teremos mais que lidar com nenhum tipo de sofrimento. Um dia nós não choraremos mais. Um dia toda angústia irá embora. Um dia nós descansaremos plenamente de todas as aflições e tribulações que tivemos que enfrentar nessa caminhada, porque assim como Lázaro, nós seremos acolhidos nos braços de Deus. É por isso que você deve perseverar. Não é com a expectativa de que as coisas mudem aqui. Veja, o que nos move, o que nos faz seguir em frente, não é a vontade de que todos os nossos problemas sejam resolvidos nessa vida, agora, imediatamente. O que nos move não é isso. O que nos faz perseverar é a certeza de que nós habitaremos em um novo céu e uma nova terra. É por isso, meus irmãos, que nós temos que aguentar. Mas lembre-se de uma coisa. Ao mesmo tempo que Jesus chama você para aguentar, Ele é aquele que te ajuda a carregar os problemas. Então significa dizer que quando você está lá no poço mais profundo de lágrimas e angústias, Jesus Cristo está ao seu lado. Se você é filho de Deus, se você tem a fé em Jesus, Ele prometeu, lembre-se do que Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele também disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso, irmãos, que nós vamos continuar, até que um dia nós possamos dizer, como Paulo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Com isso, nós facilmente podemos concluir que rico não é aquele que tem muito dinheiro. Rico é aquele que tem Jesus no coração.